E aí pessoal, professor Fernando Bertoncini com vocês. Hoje nós vamos iniciar os estudos dos cálculos estequiométricos. Eu coloquei aula 1 porque são várias aulas, porque são vários casos. O primeiro caso que a gente vai estudar, ó, é esse caso 1 aqui, ó. Massa versus massa. O que é isso? Ele dá o dado em massa e pede a variável em massa. Então a pergunta está em massa e ele quer saber um dado da questão em massa. Mas antes de qualquer coisa no cálculo estequiométrico, nós precisamos saber da equação química. Em todas as aulas eu vou deixar aqui lembrete, ó. Equação química, eu preciso montar a equação química ou o exercício vai me dar a equação química. Se eu não tenho equação química, a gente vai montar a equação química. Depois eu preciso verificar se está balanceado ou não. Se não tem a equação igual esse primeiro exercício, eu tenho que fazer a equação, depois balancear a equação, somente depois para fazer os cálculos utilizando a regra de 3. Então vamos para o primeiro exemplo aqui, ó. Calcular a massa de óxido de alumínio, tá vendo, ó? Tá pedindo a massa, a pergunta tá a massa. A partir de 162 gramas de alumínio metálico, quer dizer, o dado também está em massa. Então, o primeiro caso, ele dá o dado em massa e faz aqui a pergunta em massa. Aí ele deu para a gente aqui os dados, massas molares em gramas por mol, alumínio é 27 e oxigênio é 16. Então tá aí, ó. Ele deu o enunciado, a gente precisa interpretar direitinho, tô dando espaço aí para vocês pararem a aula e copiar o exercício, tá? E, primeiramente, o que eu falei para vocês? Equação química. Então, interpretar o exercício, ler o exercício várias vezes aí no caso, para saber interpretar a reação. Muito bem. Então, ele falou o seguinte, ó, calcule a massa de óxido de alumínio a partir de alumínio. Então, eu vou ter alumínio reagindo, né? A gente vai ver que é com oxigênio, formando um óxido de alumínio. Professor, como é que eu sei que é o oxigênio? Porque sempre, né, a formação de óxido de alumínio é o metal mais o oxigênio, tá bom? Então eu fiz lá, ó, alumínio mais O2 dando óxido de alumínio. Aí vem a pergunta, professor, como é que eu sei que o óxido de alumínio Al2O3? É só você lembrar das cargas, tá? O alumínio tem carga mais 3, do grupo 3, e o oxigênio, na maioria das substância tem carga menos 2. E aí você faz aquela regrinha X que eu ensinei lá nas ligações iônicas, tá ok? Muito bem. Feito isso, gente, ó, li o exercício, montei a equação química. Tá aqui, ó. Primeira coisa, os cálculos estequiométricos tá diretamente relacionado com a equação química. E agora? Agora eu vou fazer o balanceamento. Então, antes de fazer qualquer cálculo, ou colocar qualquer valor, eu preciso fazer o balanceamento, para depois fazer a regra de 3. Então, vamos lá. Olha, você pode começar pelo alumínio, pode começar pelo oxigênio, tanto faz. Eu vou começar pelo primeiro, ó, alumínio. Professor, esse é um método tentativa, eu vou colocar aqui um valor, se tiver que mudar, a gente muda, beleza? Ótimo. Então vamos lá. Quantos alumínios eu tenho aqui nos reagentes? Que é antes da setinha. 1 alumínio. E depois da setinha nos produtos? 2 alumínios. Ah, professor, então se eu colocar 2 ali vai dar certo? Vamos ver, né? 2 alumínios, 2 alumínios. Por enquanto é tudo certo. Só que aqui ó, eu tenho 2 oxigênios nos reagentes. E tenho 3 oxigênios no produto. Como é que 2 vira 3? 2 vira 3 com números quebrados, mas como eu não gosto de trabalhar com os números quebrados, o que eu faço? Ó, esse 3 que está aqui eu vou colocar aqui, e esse 2 que está aqui eu vou colocar de cá. Por quê? Ó, 3 vezes 2, 6 oxigênios. 2 vezes 3, 6 oxigênios. Só que agora, pessoal, eu fiquei com 4 alumínios. Então, se eu fiquei com 4 alumínios, eu tenho que tirar esse 2 aqui. Ah, eu posso apagar e colocar outro número? Pode. Por isso que é o método das tentativas. A gente vai tentando até balancear certinho, ó. Agora eu tenho 4 alumínios, ó. 2 vezes 2, 4. Eu tenho 2 vezes 3, 6 oxigênio. Aqui, ó. 2 vezes 3, 6 oxigênio. Aqui 3 vezes 2 e aqui 2 vezes 3.
Beleza. Feito isso, equação química, aqui em preto. Depois em vermelho, fiz o balanceamento. Agora eu vou partir para a resolução da regra de 3. Não é massa versus massa? Então vamos ver. Calcular a massa de quem, gente? Calcular a massa de óxido de alumínio. Então você deixa uma linha aqui do seu exercício e coloca aqui embaixo. Sempre deixando uma linha para a gente colocar os dados da equação. Então eu vou deixar uma linha e vou colocar aqui embaixo. Qual a massa do óxido de alumínio? Essa é a pergunta, beleza? A partir de 162 gramas de quem? De alumínio metálico. Então olha aqui um espaço para vocês de novo, ó. Calcular a massa de óxido de alumínio, M, a partir de 162 gramas de alumínio metálico. Então eu estou relacionando alumínio com o óxido de alumínio. Professor, e esse oxigênio aí? Você não vai usar. O oxigênio você não vai usar, porque ele só está relacionando a regra de 3, o alumínio e o óxido de alumínio. E aqui, gente, que vem a jogadinha. Sempre. Se aqui embaixo está massa, aqui a gente vai pôr massa. Se aqui embaixo está massa, aqui em cima a gente vai pôr massa. Nessa primeira linha, tá? Para nós montarmos a regra de 3. Professor, mas pode ser outras coisas? Pode ser volume, pode ser mols, pode ser moléculas, que a gente vai ver nos outros casos. Esse caso é massa e massa. Então ele deu aqui, ó, que o alumínio vale 27. Então eu vou colocar o 27 aqui e vou colocar o 4 aqui, ó. Sempre o valor do balanceamento desce. Por isso que é importante fazer o balanceamento, tá bom? Então alumínio é 27. Então eu coloquei o 4 aqui. Agora aqui, ó, 2 vezes. Aí vocês fazem, ó, Al2O3. Então eu tenho aqui, vou fazer rapidinho, 2 alumínios, 3 oxigênios. Então ficou 2 vezes 27, igual a 3 vezes 16, 54 com 48. Eu já fiz aqui para ser mais rápido, 102 gramas por mol. Então aqui, ó, vocês vão colocar 102 gramas. Vou colocar em vermelho aqui, ó, 4, que é o valor do balanceamento. Então, sempre você vai achar a massa molar. Do alumínio eu não precisei, porque é só o alumínio, tá aqui 27. Agora do óxido de alumínio, ó, Al2O3, eu calculei a massa molar, ó. Eu tenho 2 alumínios, 2 vezes 27, 54. Tem 3 oxigênios, 3 vezes 16, 48. Somou, deu 102. Beleza? Então, esse valor é colocado aqui. Lembrando, o balanceamento é importante, porque o número vai sempre descer nos dados da primeira linha, tá bom? Vou apagar aqui, ó, já copiaram aí? Beleza? Para a aula aí, pra vocês copiarem aqui a massa molar que eu achei 102 aqui, tá bom? Então agora nós vamos fazer a regra de 3. Feito a equação química, feito o balanceamento, fizemos tudo certinho aqui, lemos a questão, vimos que é massa versus massa, colocamos os valores das massas molares, descemos os valores dos coeficientes estequiométricos, que é do balanceamento. Agora, gente, é só multiplicar em x. Vamos fazer aqui do lado, ó. Vai ficar 4 vezes 27 vezes m. Ó, 4 vezes 27 vezes m. Aqui, 162 vezes 2 vezes 102. Muito bem. Eu já fiz a continha aqui para facilitar. Aqui deu 108 vezes m. E aqui deu 33.048. 33.048. Então, m, 33.048 dividido por 108. Então, a massa de óxido de alumínio produzido deu 306 gramas de Al2O3. Pronto! Primeiro caso fizemos aqui, ó. Caso massa
versus massa, onde o dado da questão está em massa e a pergunta também está em massa. Esse aqui, ó, é o primeiro exemplo que eu estou passando para vocês de massa versus massa, onde ele não deu a equação, nós precisamos montar a equação para você fazer o exercício, para a gente fazer o exercício, tá bom? Beleza? Então tá bom, já já eu volto com o segundo exemplo. E aí, pessoal, vamos para o segundo exemplo então, do primeiro caso, né? O caso 1, massa versus massa. Como eu disse para vocês, eu vou deixar aqui sempre, ó, primeira coisa que eu tenho que fazer, equação química. Segunda, o balanceamento. E finalmente a regra de 3. Então eu vou ler a questão com vocês, e vocês vão ver que é massa versus massa. E nesse caso, nesse segundo exemplo, ele deu pra gente a equação química. No primeiro nós montamos a equação química, no segundo ele dá a equação química. Assim no vestibular também acontece, tá bom? Então olha lá, ó. A amônia, NH3, é um composto químico que pode ser produzido pela reação entre os gases nitrogênio e hidrogênio, conforme a reação não balanceada a seguir. N2 mais H2 produzindo NH3. Calcule a massa produzida de amônia a partir de 56 gramas de nitrogênio. E ele deu os dados, massas molares, N igual a 14 e H igual a 1 em grama por mol, tá? Deixando aí a lousa inteira para vocês copiarem, dá um pause aí, dá uma pausada aí na aula e copia o exercício que a gente já vai fazer. Muito bem, então ele nesse caso, primeira coisa, equação química. Ele deu a equação química, olha aqui, ó. N2 mais H2 produzindo NH3. Então, primeira coisa, vamos colocar aqui, ó. N2 mais H2 produzindo NH3. Então, aqui eu tenho gás nitrogênio mais gás hidrogênio produzindo amônia, que é o NH3. Muito bem. E nesse exercício, ele falou pra gente, ó, que a equação está não balanceada. Mas a maioria dos exercícios ele não te avisa não. Você que tem que saber. Você tem que saber e que pode estar balanceado ou não, mas você que tem que saber que tem que balancear. Então, ó, balancear, segundo item. Então, vamos fazer o balanceamento. Eu tenho 2 nitrogênio antes da setinha, que são os reagentes, e tenho 1 nitrogênio só nos produtos. Então eu venho aqui e coloco um 2. Aí, gente, eu fiquei com 2 nitrogênios nos produtos e 2 nitrogênios nos reagentes. E aqui, ó, se eu olhar o hidrogênio, ó, 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Então eu vou ter que colocar um 3 aqui, ó, porque 3 vezes 2, 6 hidrogênios, ok? Então lembre que tem que balancear. Se você não fizer o balanceamento da questão, o que pode ocorrer é que você vai errar a questão. O que pode não vai ocorrer, tá bom? Então uma aguinha que a garganta tá assim. Muito bem. Então olha lá. 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. Fiz a etapa 1, que é a equação química que ele já deu, coloquei aqui. Fiz o balanceamento que é a etapa 2. Agora eu vou fazer a regra de 3. Lembra que eu falei no outro exercício? Deixe a primeira linha para nós colocarmos os dados da equação. Na segunda linha aqui, eu vou colocar a pergunta que ele está fazendo, né? Está perguntando a massa de alguém. E também vou colocar o dado que ele deu de algum dos reagentes ou dos produtos. Vamos ler de novo? Olha lá, o amônia é um composto químico produzido, né, que pode ser produzido pela reação dos gases nitrogênio e hidrogênio. Beleza. Conforme a reação, já fizemos. Agora lá, calcule a massa produzida de amônia. A amônia, gente, ó, tá aqui, ó, é o NH3. Então eu deixo um espaço aqui, né, uma linha imaginária aqui, e vou colocar massa aqui.
a partir de 56 gramas de nitrogênio. Então você vem aqui e coloca 56 gramas de nitrogênio. Professor, e o hidrogênio? Nesse caso nós não vamos ocupar o hidrogênio. No outro, se eu não me engano, foi o oxigênio que a gente não ocupa. A regra de 3, ele sempre vai falar de um dos reagentes e vai falar de um dos produtos. Ou ele pode falar dos dois reagentes também, mas ele vai falar de como se duas substâncias, tá bom? Então, 56 gramas de nitrogênio vai produzir a massa de amônia de quanto? Não sei. Agora, gente, a primeira linha, nós vamos colocar as massas molares. N2, olha, se um nitrogênio vale 14, N2, 2 nitrogênios vale 28 gramas. A massa molar, tá? 2 vezes 14 dá 28. Professor, mas não tem um número aqui na frente? Tem, é 1. Quando é 1 não precisa colocar. Agora aqui tem um 2, ó. Ó, tem um 2 aqui. Então eu vou descer sempre esses coeficientes estequiométricos. Por isso que a gente fala cálculo estequiométrico. A primeira linha vão os dados da estequiometria da reação. NH3, vou fazer igual eu fiz lá, ó. Eu tenho um N e tenho na fórmula, tá vendo em preto aqui, ó, 3 hidrogênios. Então vai ficar 1 vezes 14. Isso a gente já teve aula disso, né, pessoal? Fazer a massa molar é simples, 3 vezes 1 dá 3. Somando deu 17. Então aqui eu coloco 17 gramas. Sempre é gramas por mol, tá? Mas a gente põe gramas só porque a quantidade de mols a gente coloca aqui. Então tá aqui, ó. Fiz a massa molar da amônia, que é o NH3, que é 17. Fiz as continhas aqui, tá? Para a aula aí para vocês copiarem aqui para saber da onde veio o 17. Professor, mas e o 28, da onde veio? É só você lembrar, 2 nitrogênio, cada nitrogênio vale 14, 2 vezes 14 dá 28, beleza? Muito bem. Então agora nós vamos fazer a regrinha de 3. Fizemos a equação química, na verdade ele deu, fizemos o balanceamento e a regra de 3. Lemos a questão, tá? Interpretamos a questão, que ele deu a massa de nitrogênio, perguntou a massa de amônia, que eu coloquei numa segunda linha, e deixei a primeira linha para colocar os dados estequiométricos da reação. Agora, gente, é só fazer a regrinha em X. Vai ficar 28 vezes M igual a 56 vezes 2 vezes 17. Então, 28 vezes M, isso deu aquela continha ali, 1904. É 56 vezes 2 vezes 17, 1904. Vai ficar 1904 dividido por 28. Essa continha aqui, 1904 dividido por 28, deu 68 gramas de amônio de NH3. Pronto. Tá aí um outro exemplo, então, no caso 1, massa versus massa. Lembrando, na primeira ele não deu a reação, o que nós fizemos? Nós montamos a reação, fizemos os cálculos, fizemos o balanceamento, fizemos a regra de 3. Nesse segundo exemplo, ele deu a reação, como a gente já tinha reação, a gente partiu então para o balanceamento e depois na leitura da questão colocamos a pergunta, que é a massa da amônia que ele quer, e o dado da questão, que é a massa do NH3. Trabalhamos na primeira linha com os dados estequiométricos e depois fizemos as continhas. Tá ok, pessoal? Então essa é a aula 1 do caso 1, tá ok? Muito bem, até daqui a pouquinho na aula 2 então. Bons estudos e até a próxima aula.